Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia. Jesus nos abençoe e tenhamos nesta manhã mais um encontro saudável, alegre, que nos fortaleça e que possamos trocar experiências de sorte que a mensagem do Apocalipse, que significa revelação, o livro de João Evangelista, possa calar fundo nos nossos corações, no sentido de nos auxiliar no processo da libertação espiritual. Nós damos bom dia para todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita e da FEAC e da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Vamos retomar o estudo do capítulo 9 do Apocalipse, que trata da quinta trombeta. Nós estamos hoje caminhando para o versículo 8º do estudo. Então eu vou fazer a leitura a partir do primeiro versículo, que diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E no 6º versículo: E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a dos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E com seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm em combate. Podemos ficar por aqui. Então esse versículo 7 ao 9, eles nos oferecem uma imagem muito interessante, né? E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homem. Até aqui nós fomos semana passada. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. A gente vê, faz a leitura, dá uma sensação que a gente está vendo um painel de guerra, né? Com os equipamentos atuais, né? Por exemplo, aqui no versículo 9, como couraças de ferro, o ruído de suas asas era como o ruído de carros. Então você dá toda uma sensação que você está num painel assim, barulho de avião, bomba, carros passando, né? Bom, a gente sabe que é simbólico, né? Mas a gente vê como que o texto ele é enigmático e impactante. Imagine um médium, João, na ilha de Patmos,
o primeiro século do cristianismo, vendo aquelas cenas, e para traduzir? Eu tinha que traduzir com a linguagem da época. Então foi um grande desafio, tinha que ser um médium com um potencial assim, extraordinário, como foi João. Porque Jesus estava mostrando o painel, não é? Pois bem. Semana passada nós encerramos o verso 7. A definir que e sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Júlio, diga. Você está lembrado dos aspectos que nós trabalhamos no final da reunião? Os seus rostos eram como rostos de homens? Falamos muito de animalidade, falamos muito de instintividade antiga, nós trazemos da retaguarda, e o rosto de homem como sendo já a fase da humanização, a fase da humanidade em que o espírito ele está formado. Inclusive nós podemos aqui lembrar da própria codificação, do próprio ensino dos espíritos e da terminologia que Kardec se utiliza no Livro dos Espíritos. Por exemplo, na questão 23, ele se utiliza do termo espírito com letra minúscula, falando do princípio inteligente. E em outras oportunidades, quando ele se refere ao espírito humano, ele usa a letra maiúscula, espírito com maiúscula. Então já o espírito formado. No caso aí, nesse símbolo que estamos aí observando, já eram espíritos humanizados, mas que ainda se utilizavam da instintividade antiga para dominar e submeter o próximo. Quando na fase humana em que nós estamos estagiando atualmente, nós devemos já adotar a lei de Deus como norma de conduta, para que então essa animalidade seja sublimada, essa instintividade, utilizando até do que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, os instintos sejam transformados em sentimentos, porque os instintos são embriões dos sentimentos nobres, que essa condição aí simbolizada no rosto de homem já define como nossa capacidade, aquela faixa de serviço interior em que o conhecimento adquirido já nos permite operar a transformação moral adequada. Nós terminamos o último encontro com a sugestão da Vânia. Você se recorda, Vânia? Você se lembra? Então, nós vamos recorrer aos universitários. É uma brincadeira, né? Fazendo alusão àquele programa. Porque universitários somos todos, né? Aprendizes. Mas quem sabe o pessoal do chat vai recordar. Se ninguém lembrar, porque não era pra gente voltar. Fechou? Porque eu tenho que ser honesto e fiel ao que nós nos comprometemos. Por isso que Denise perde 0,25 bônus horas, porque como a nossa escriba, ela não anotou a tarefa. Né? Então, eu não estou imputando pecado a ela, eu estou só relembrando o fato. Então, vamos passar para o versículo 8º. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. Qual que é essa ideia que nós podemos arregimentar aqui? Temos um resumo do nosso querido Honório. O Honório falou sobre os cabelos, e tinham cabelos. O que o cabelo define? Cabelo define, versículo 8º, cobertura determinante da razão, do sistema de pensamento filosófico e as ideologias. Então o cabelo é cobertura. Se ele está sobre a cabeça,
Ele está dando a cobertura sobre as ideias, os pensamentos, os ideais, os projetos que nós abraçamos. Isso é uma interpretação, existem milhões, mas é só para nos dar uma ideia aqui dentro do contexto da evolução, que é o propósito do estudo do Apocalipse à luz do Espiritismo que nós realizamos. Ok? Só uma nota explicativa. Vamos continuar. Agora, tem cabelo curto, tem cabelo longo, né? E tem ausência de cabelo também. Meu caso, por exemplo, é um caso clássico de ausência de cabelo. Pois bem. Então, um cabelo crescido, hoje vocês estão alegres, eu estou gostando. O cabelo crescido dá a ideia de um tamponamento para que o campo cerebral, intelecto, razão, se curvem à vontade superior, definindo a extensão dos cabelos, Não, vamos ficar aqui. Porque uma frase aqui já é suficiente. Então vou repetir. Então, o cabelo é um tamponamento para que o intelecto e a razão se curvem à vontade superior. Então, o cabelo, o pelo, qual que é a função do pelo, Denise, no corpo humano? O microfone que o pessoal quer te ouvir. Um deles é proteção. O pelo é proteção. Né? E ele vai crescendo imperceptivelmente. Então, o que podemos até subentender que no grande futuro o homem não vai ter tanto pelo quanto tem hoje, fazendo até uma alusão ao primata, né? Que era totalmente coberto de pelos. Olha que interessante como é que são as coisas. O que representa para nós o tamponamento? É a proteção. E quando falamos em proteção, tem a proteção do que está guardado contra o que está vindo de fora, certo? E é óbvio que isso é didático. Porque nós não podemos trabalhar com o que a gente não dá conta. Nós temos que lidar com o conhecimento mediante as nossas possibilidades. Humildade. Arrogância, no adágio popular, sempre será castigada. Então, no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, livro, os Espíritos fomentam para nós uma reflexão sobre a importância da obediência e da resignação. Obediência é consentimento da razão. E qual outra? Resignação. A resignação é o consentimento do coração. Então nós temos que trabalhar com o que é possível, e o que não for possível nós temos que entender e não sofrer, ser resignado. Aceitação do coração. Não deu, não deu. Nós sofremos por não sermos resignados. Você pode até ser obediente, mas você sofre revoltado. Você não faz, mas com indignação. Então nós temos que conjugar. Pois bem, aqui existe uma reflexão que o Honório propõe, que é ser obediente à vontade de Deus, à vontade superior em Deus. Não é ser obediente fechado no sentido das questões apenas da terra. É a vontade divina. Aí cai naquela situação que nós comentamos aqui, sobre o processo evolutivo, que ele sempre estará vinculado aos planos da estrutura e da dinâmica. Estão lembrados? O Leão Zálio falava sobre circunstância e necessidade. Essa dualidade é importante para a gente trabalhar no dia a dia. Então, ser obediente à estrutura quando você não tem competência para interferir na estrutura.
Um companheiro discutindo um assunto comigo falou assim: mas eu dependo de uma aprovação. Bom, se você depende da aprovação, nós não temos o que fazer. Nós temos que aguardar. Concorda? Agora, você pode, na dinâmica, trabalhar de sorte que essa estrutura seja flexível. Tudo bem, tem que passar pela aprovação. Mas aqui, dá para vocês discutirem o assunto um pouco antes em função de uma necessidade? Você está desrespeitando a estrutura? Não. Você está trabalhando com dinâmica, tentando fazer com que a estrutura funcione mais rapidamente. Não é possível nem trabalhar essa dinâmica. Então tá bom, então eu vou trabalhar a dinâmica íntima. Qual que é a dinâmica íntima? Esperar. Esperar com aceitação e não sofrendo, revoltado. Então é complexo discutir o assunto obediência, porque ela não deve ser levada no sentido da subserviência, da omissão, que aí é um extremo. Humildade não tem nada a ver com subserviência. Humildade é corajosa, mas ela é tão corajosa que ela aperta um botão no teclado do computador dizendo assim: pausa, espera. Isso é um movimento que caracteriza a sabedoria também. Então, tudo tem seu tempo, tem sua hora. Não é o adágio popular que a gente trabalha? Vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é expressa pelas leis divinas, pelas leis naturais. Então você não pessoaliza. Ô Deus, o que o Senhor quer? Observe que Ele vai te dizer o que a vida está me propondo. Olha como é que muda a dinâmica da sua relação com Deus. A vida te coloca, te ensina. A lei de Deus não está dentro de você? Opera com ela. Mas tem uma barreira, você não pode fazer nada. Então espera. Dê tempo ao tempo, como dizia Arnaldo Rocha. Como Chico Xavier falava muito para Arnaldo para o Chico. Tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Na hora... mas está acontecendo um problema. Os cães ladram, a caravana passa. Siga adiante. Com perseverança, com bondade, com fraternidade. Deu aí? Então, esse tamponamento dos cabelos é para que, por exemplo, o cabelo na cabeça. A gente tem cabelo para proteger contra a própria incidência dos raios solares. Tá correto? Não é isso? Estão de acordo? Imaginemos o sol como a luz divina, trazendo agora para a intimidade. Então o cabelo ele é protetor para que a luz não te aqueça e cause um problema no seu cérebro. Então, tudo vem de uma forma gradativa, no tempo e na hora correta. Não precipite, espere, busque, é seu papel. Eu quero estudar o Espiritismo. Faça a sua parte. Mas o seu filho está chorando. Não, peraí, livro. Peraí, Júlio. Peraí, FEAC, meu filho está chorando. Eu tenho que cuidar do meu filho. Depois você pega o livro de novo. Agora você tem que se esforçar para pegar o livro de novo. Porque pode ser que o choro aqui ele seja apenas um acalento para você não voltar para o livro. Então, esse fator de decisão, de vontade, de coragem e de perspicácia é extremamente importante no nosso contexto de qualquer aprendizado. Em todas as lições, em todos os departamentos. Porque quando Jesus, lá no livro Jesus no Lar, o autor Neio Lúcio, ele traz uma fala de Jesus, seja essa fala uma licença poética, que ele construiu uma história, ou que ele tenha assistido um filme
ou que ele tenha lido um livro lá na biblioteca do mundo espiritual, isso para nós não importa. O que vale é o conteúdo doutrinário. Tem gente que fica discutindo, né? Isso é mistificação, perdendo tempo. O que importa é a essência. Kardec ensina isso, não é o espírito que assinou, o que vale é a mensagem. Como é que foi? Também não interessa. O que vale é o conteúdo. É libertador, é produtivo, faz bem. Jesus diz assim, que entre o templo e a oficina, o mecanismo é extremamente dinâmico. A definir que o templo se torna oficina e a oficina se torna o templo. Ficou claro? O que é que explica? O templo para o religioso é a igreja. Lá é o templo. Tem espírita que o templo para o espírita é o centro espírita. Agora, para outros intérpretes, o indivíduo vai para a igreja para trabalhar. Ele vem para o centro espírita porque aqui é o hospital, aqui é a escola. Não é um templo no sentido de ficar adorando, ajoelhado, dizendo amém. Não é? Nós estávamos conversando hoje, no caminho, sobre traduções. Olha como é que o assunto é amplo. Traduções das obras de Kardec. Então existe um adágio que diz tradução, tradutores e traições. Porque um tradutor, ele jamais será fiel 100% ao pensamento do escritor. E costuma, até para ser mais profundo ainda, nem o que o escritor escreve é fiel ao que ele pensou, porque as palavras são limitadas. Então, nós estamos querendo estudar o Espiritismo, se for possível, com várias traduções das obras de Kardec. Então, você pega o Guilhom Ribeiro, que você vê que tem uma tendência a uma interpretação heteronômica. Qual é a interpretação do Guilhom Ribeiro? É trabalhar aspectos que têm a ver com o que ele entende como doutrina evolutiva, que muitas vezes desvia um pouco do pensamento de Kardec. Vai mais para o campo do rustanguismo, aquela ideia de queda, de purgatório, de pecado, porém com uma linguagem espírita. Você pega, por exemplo, busca a tradução do Herculano Pires. O Herculano Pires já tem uma visão filosófica num plano diferente, mais próxima do que nós estamos caminhando. Já tem outros intérpretes que já buscam o pensamento do século XIX e ajuda a colocar na interpretação de alguns termos, não é o pensamento. Então eu dei exemplo para o Júlio hoje sobre fluido elétrico. Como é que na academia falava de fluido elétrico na época? Então o indivíduo que vai fazer a interpretação e vier discutir a questão de matéria no século XXI, com teses atuais que nem foram comprovadas, ele pode, em nível científico, estar desviando o que Kardec quis dizer. Porque ele estava falando dentro de um contexto da academia do século XIX. Pegaram aí? O que isso tem a ver para nós? Tem a ver o seguinte, que nós precisamos de compreender o pensamento e desenvolver o nosso. Você criar o seu conhecimento, estabelecer o seu conhecimento de acordo com as suas possibilidades, com o seu grau de entendimento. Então Jesus disse assim, vamos ser práticos: vinde a mim todos vós. O que ele está falando? No literal, o indivíduo está num lugar, e quando fala assim, vinde a mim, ele está chamando. Então, no literal, você pode falar assim, gente, vamos para o templo. Jesus está chamando. Mas quando você começa a deixar um pouco essa questão literal de lado, o chamado literalismo, e começa a procurar a essência do texto, que é mais importante, você fala assim, Jesus está falando, vinde a mim. Eu tenho que ir a ele. Onde ele está? Não, ele está em toda parte, ele não é espírito. Então, eu não tenho que necessariamente ir em algum lugar lá fora. Ele fala que, por exemplo, na oração, que devemos entrar para o templo íntimo e orar a Deus.
outra ideia. Então significa que para me comunicar com Deus, eu tenho um equipamento que se chama coração, porque até aqui dentro, não é verdade? Então eu não preciso ir lá fora conversar com Deus. E se eu entrar dentro da minha intimidade e isso favorece para que eu converse com Deus, então significa que Deus ouve o que está aqui dentro. Então só aqui eu estou colocando duas situações bem interessantes para a gente poder até chegar na seguinte conclusão. Então o reino de Deus não está lá fora, o reino de Deus está aqui dentro. Certo? Então quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, na verdade ele está dizendo que ele está dentro da minha intimidade quando eu o convido para entrar. Como que eu convido Jesus para entrar? Sintonizando com ele, estabelecendo uma relação metódica, prática, construtiva com Jesus. Como que você pode se relacionar com Jesus? Ele fala que ele veio trabalhar. Então, eu posso deduzir também que sintonizar com ele é trabalhar. Mas ele fala assim, eu vim trabalhar em nome de Deus. Aí, olha para você ver como é que a gente vai construindo o pensamento. Então, nós temos que trabalhar em nome de Deus para estabelecer a relação com Jesus. E qual é o trabalho que Deus propõe para Jesus? Ele não diz, eu não vim de mim mesmo, mas vim em nome daquele que me enviou fazer a obra dele. Qual que é a obra de Deus? Amar, respeitar, evoluir, crescer, ampliar, qualificar relações. Opa, então, olha que legal! Então, na verdade, eu não preciso me movimentar tanto no sentido místico, no sentido filosófico. Eu tenho que, na verdade, pôr em prática. E tudo isso é muito simples. Então, o doutor, ou a pessoa mais simples do mundo, ela pode estabelecer a relação com Deus num grau de pureza que favoreça a paz dela. Então não é num grau de conhecimento, é num grau de pureza. Quer um exemplo? Vocês têm dúvida que a roseira que está no jardim da Meia-Meia ali fora, a roseira não é pura na relação com Deus? Pura. É pela dinâmica dela. Agora, se a gente vem para dentro de nós mesmos, nós podemos ter algumas dúvidas se a nossa relação com Ele é pura. Porque nós que tornamos a relação impura. E o que é uma relação impura? É quando você desvia do que é natural. Tudo que não é natural é um desvio. E causa desarmonia. Causando desarmonia, a natureza conjugará para ajustar a naturalidade de volta. Então muitas vezes a gente vai perdendo cabelo, não fica preocupado não, viu, Júlio? Porque na verdade é um processo natural e você está se libertando. Você pode estar no processo mais evoluído que tem muito mais cabelo. Vânia, passa para ela aí para mim. Ficou claro aí, gente? Agora, daqui a pouco nós vamos falar do cabelo como antena. Diga. É o seguinte, então a gente conclui também daí, no meu raciocínio, que a gente nunca está 100% com Jesus. Porque se estivéssemos aqui, não estaríamos mais, né? Sem dúvida. Você está falando aí da questão 459 do Livro dos Espíritos. Fecha. Nossa, a questão 459. Para baixo. Nós somos o ordinário. Quando você fala em questão de obediência e resignação e curvar a vontade de Deus, pode parecer para alguém um pensamento estranho, mas vamos lembrar da questão 459, que nós somos ordinariamente dirigidos e influenciados pelos Espíritos. Então o desafio, a proposta, é nós identificarmos a natureza de quem está nos influenciando. Para identificar essa natureza, eu preciso estudar as leis de Deus, compreendê-las para poder, dentro da minha intimidade, eu vou identificar uma influência se é positiva ou se ela é negativa. E passar a ser influenciador. Consciente. Passar a ser influenciador. Porque ali, ninguém foge a essa obediência a alguma coisa.
Ninguém foge. Tanto que Emmanuel escreveu um texto no Pão Nosso, a quem obedeces? Sim. Que é uma reflexão interessante que Emmanuel propõe lá, porque todos obedecemos a alguém ou a alguma coisa. E se eu não estiver errado, quer dizer, ele faz nessa lição a quem obedece, aquela citação, se não for, se eu estiver errado, encaixa. Fazer uma meia-culpa. A citação de não se pode servir a Deus e a mamão. Ou você agrada a um, Eu vou achar aqui agora. ou você agrada o outro. Mas de qualquer forma ela cabe aí. Cabe. Lógico. Pegaram? Então, qual é o Senhor que nós servimos? O Senhor do Espírito ou o Senhor da matéria? Se for o Senhor da matéria, vamos entender. Esse é valioso para a gente não ser místico e nem ortodoxo quanto religioso. Geralmente a gente tem uma tendência a falar sobre o Senhor como o reino de Deus e Mamon, tudo que está na terra, dissociando as questões. Até estou sendo auxiliado para completar um raciocínio que eu comecei e não concluí, sobre o templo e a oficina. Não dá para dissociar. O templo e a oficina estão em todo o movimento que você promove, estando no templo ou estando num campo de futebol. Você terá a oportunidade de pôr a lei divina em prática ou não. A lei divina é a lei que vai te fazer bem. Então você está pagando uma pessoa por um serviço prestado. Ontem aconteceu um fato muito interessante. Eu tinha que fazer uma remuneração exatamente pelo serviço prestado. E eu estava na dinâmica do dia a dia, das estruturas complexas, e resolvi pedir uma pessoa que fizesse o aporte para o outro. Só que esse prestador estava a 5 metros da minha distância, de onde eu me encontrava. Então eu na dinâmica falei assim, vai, acerta lá para mim. Aí eu voltei e pensei, poxa, não está certo não. Fulano, para já. Beltrano, muito obrigado pelo serviço prestado. O que eu estou exemplificando? Não com intuitos vaidosos, mas estou sendo prático. Porque tem questões que a gente tem que valorizar. Porque se você for mecânico, você perde a oportunidade de usar a dinâmica do Evangelho. É óbvio que vai ter momentos que assim, vai fazer isso lá. Eu não posso. Mas naquele momento eu podia. E eu não estou me autopromovendo. Entendam bem. Eu estou sendo prático porque eu tive dúvida. E a gente tem dúvida o tempo todo de como fazer. E tem hora que você é engolido, chega lá na frente, puxa vida, hein? Olha que vacilão. Paguei mico. Podia ser diferente. O frentista, o menino que tomou conta do carro, o caixa do banco, do supermercado. Eu aprendi isso com o Honório. Eu faço questão de olhar para as pessoas. Bom dia. Quantas vezes você no supermercado, a pessoa está toda amarrada, travada, revoltada, com sono, cansada. Chega para você assim, olá, tudo bem? Tudo bem. Você consegue ali num movimento fazer uma pessoa dar um sorriso. Isso pode ser para ela um manancial. Pegaram aí? Eu estou tentando ser prático com questões filosóficas complexas. Porque isso envolve desde a mínima ação de cuidar de uma flor, ou de colocar um saco de lixo na lixeira, ou de colher uma casca de banana que está no chão, não é? E guardar. Isso aí é o Evangelho em ação. Antigamente, éramos nós que julgávamos uma casca de banana para o lado de fora da carruagem. Carruagem não, porque aí caía na pedra, não tinha problema. Do carro, que aí cai no asfalto, no passeio, aí dá aquele piso plano suficiente para alguém vir e além de contribuir com a sujeira do ambiente. Agora a gente está assim, meu Deus, olha lá que falta de educação, o indivíduo jogou a casca de banana
Há de chegar um tempo, Vânia, que sintonizados com Jesus, a gente vai parar o carro, ir lá, pegar a casca de banana e jogar na lixeira. Será um tempo ainda que vou dizer, e ainda tem brasileiros sem educação. Mas há de chegar um novo tempo que eu paro o carro, desço, pego a casca de banana, coloco na lixeira, vendo aquele que julgou, dizendo: que Jesus te abençoe. Tá perto esse tempo de abençoar quem jogou a casca de banana no chão? Tá bem longe, tá bem longe. Pois tá bem bem. longe. Então, Júlio, Não vamos desanimar, não. não vamos desanimar, não. Os cabelos são verdadeiras antenas da razão de captação e emissão. Só que voltadas para a captação. Não. Deixa o só, para. Definindo a extensão dos cabelos, verdadeiras antenas da razão da captação e da emissão. Então, é a antena. O cabelo aqui representa a antena. Certo? Antena que vai registrar todas as frequências que estão à nossa volta. Só que nós não podemos esquecer que o texto é do Apocalipse. Nós estamos envolvidos com tormentas, com gafanhotos, com guerras, com batalhas. Então, nesse contexto, os cabelos estão voltados para a captação dos valores do abismo, porque os cabelos são de mulheres. E antigamente, aqui na representação, as mulheres tinham cabelos muito mais longos do que os homens. Entenderam aqui? O símbolo da época que representa. Então é o cabelo que desce pela curvatura, pela estrutura da nossa estrutura vertebral. Olha que interessante. A espinha dorsal. A espinha dorsal, e vai na direção do nosso centro básico, centro de força básico, aonde se concentra a energia da Kundalini. Vocês estão querendo que eu entre no território mais esotérico? Não. É uma explicação tranquila em nível de perispírito. Porque a Kundalini é a energia básica da vida. E ela é regida pelo centro coronário. Mas ela se expande e se acumula no centro básico. A Kundalini é a energia utilizada para a manutenção da vida, da criatividade do espírito. E é ela a base das manifestações da sexualidade, como também da mediunidade. Então, mediunidade, não sexualidade, no sentido de orientação sexual, mas de forças criativas da alma, estão plenamente associadas. Tanto que o médium que tem uma vida mais equilibrada na área da sexualidade, naturalmente ele terá uma produção mediúnica mais robusta, mais qualificada. Chico Xavier, uma alma que veio reencarnando nos últimos milênios no corpo feminino, reencarna num corpo masculino também por isto. Primeiro, porque se ele voltasse como mulher, seria engolido pelo sistema no mundo preconceituoso. Primeira coisa. E existe centenas e centenas de outros. Eu não sou maluco para definir o que não nos compete, mas apenas num estudo, numa análise do perfil psicológico e da obra que Chico representou, a sua orientação no seu sentido da sexualidade, por não ter tido relações, por não ter casado e etc., o seu quanto energético foi canalizado para a sua produção mediúnica, inclusive favorecendo para que ele tivesse uma mediunidade fora da curva. Ele foi preparado para isto. Então a tendência do mito, ou da mitologia que
se torna áurica em torno do Chico Xavier, é divinizá-lo como um ser diferente no seu sentido de um espírito que vem da magnitude celestial. Isso aí é cheiro de sacristia, tá bom? Religião heteronôma. Na verdade, o Chico estava num movimento todo ele focado para a vivência do Evangelho e para a prática da mediunidade. E como ele foi trabalhando o seu lado psicológico, no sentido de renunciar, no sentido de adocicar, no sentido de ser humilde, de ser resignado, tudo isso favoreceu para que esta energia se tornasse uma energia extraordinariamente bela e eficiente na mão dos espíritos que coordenavam o trabalho de Francisco Cândido Xavier. E esta equipe ficou simbolizada nas mãos ou na atuação de Emmanuel. O que não é, na verdade, o fenômeno em si. Porque eram um grupo enorme de entidades espirituais que circundavam, que fomentavam, que sustentavam toda aquela ambiência espiritual, e o Chico doador de ectoplasma. E do lado dele muitos que não sabiam que eram também componentes de doação daquele contexto grupal. A espiritualidade fomentou muitos fenômenos maravilhosos. Então observem os historiadores, aqueles que viveram com Chico, os admiradores. A tendência sempre é dizer, aonde o Chico ia, tudo se transcendia. Era como se fosse o próprio Jesus presente. Curas aconteciam, pessoas eram aliviadas. Só de chegar perto, e eu vivi isso também, só de chegar perto daquele ambiente, você não saía como você entrou. E dependia da manutenção destas assimilações, você poderia estender esse bem-estar por mais tempo, ou menos tempo. Só que não era o Chico. Falar que era só o Chico é cometer um erro crasso doutrinário. Entendeu? Então Herculano Pires foi uma das vozes que levantaram o dedo para explicar isso lá na década de 60, na década de 70. Então vocês vão encontrar no livro Na Hora do Testemunho, de Herculano Pires, em parceria com Chico Xavier, quando Herculano Pires fala sobre o assunto, dizendo que o mito Chico Xavier, fomentá-lo, é prestar um desserviço à causa espírita. Agora, admirar o feito do homem pode se tornar um exemplo de vida extraordinário para você lutar para tentar fazer a sua parte. Pegaram aí? Só diferenciar. Então, quando o Chico passava, eu fui curado pelo Chico. Quantos espíritos estavam ali em torno dele? Isso é extraordinário. Eu vivi na casa o fenômeno dele, o fenômeno da materialização das essências, né? A minha roupa ficou impregnada de rosas, essências de rosas, que começou quando eu estava indo para Uberaba, no ônibus. Posso contar a história, Rafa? Pode, claro. Na viagem, a minha mãe disse assim: meu filho, leva a blusa de frio. Aí eu falei assim: mãe, blusa de frio? Mãe, eu estou indo para Uberaba. Estou indo para Uberaba, leva a blusa de frio, meu filho. Aí ela insistiu tanto que eu coloquei assim só para agradá-la. Peguei, o mineiro pega o ônibus, tomei o ônibus. Quando sei que lá pela madrugada, vazio, eu estava deitado,
Mas fez um frio. Mas fez um frio na viagem. E eu recordo que eu estava deitado e batendo a cabeça, dormindo, batendo a cabeça no vidro. De repente, devia ser lá pelas 2, 3 horas da manhã, Chico Xavier entra no ônibus. Põe a mão no meu ombro. Fala assim: ô meu filho, mamãe mandou a blusa. Levanta. E a mão de Chico levantou meu rosto e encaixou a blusa entre a minha cabeça e o vidro. Eu falei assim: ai, que sonho bom. Podia ser verdade. 6 horas da manhã acordei com o sol rachando. E tá lá a blusa na minha cabeça. E eu ouvi: que bom que mamãe ajudou para ter uma noite boa. E eu senti um cheiro de rosa. Esse cheiro foi por alguns instantes. Eu fiquei emocionado, agradecido. Posteriormente, quando eu estive na casa dele, esse cheiro voltou. Mas voltou com uma contundência, com uma expressão, com uma eficiência, uma coisa assim admirável. E esse cheiro me impregnou a minha roupa por 3 dias. Aonde eu entrava, o pessoal: que cheiro é esse, Carlos Alberto? Como se alguém tivesse me dado um banho. Foi Chico Xavier. Com certeza ele não contribuiu. Desculpa. Com certeza que ele não o fez de uma forma única, sozinho, individual. A atuação dos benfeitores que não trabalham só. Os espíritos trabalham em equipe. O André Luiz, através do Chico, narra isso para nós. Então, quando você for beneficiado lá na sua família, agradeça a Deus, agradeça a Jesus, agradeça os espíritos, mas saibam que muitas mãos estão por trás do fenômeno. Isto faz com que a proposta se torne gigante, maravilhosa, consoladora e não pessoalizada. É essa a minha tentativa de engrossar as vozes da equipe de Herculano Pires, nesse sentido. Então, para terminar, o cabelo aqui está em busca da direção do abismo, que é, na verdade, o nosso inconsciente. Sim. São as forças que insistem em nos manter na retaguarda. Por isso que essa grande batalha aqui. E eram cabelos de mulheres. Júlio, leia para nós trecho do que vai tratar das mulheres, por favor. Do resumo. Mulher define sentimento, né? O símbolo da mulher no texto bíblico é sentimento, falando-nos de sentimento. Embora ainda não sendo um sentimento nobre, nesse caso específico aqui do texto. Eva como sendo o símbolo dos sentimentos rasteiros, Maria como sendo o símbolo dos sentimentos nobres. As virgens loucas, sentimentos ainda sem controle, ao sabor das circunstâncias, pois ainda não conheceram homens, ou seja, não conheceram os valores filosóficos. E não o direcionamento das forças criativas. Exatamente. Temos as viúvas, que são aquelas que perderam os maridos. Então os símbolos são extraordinários, né? A viúva, a gente pode lembrar dela, de um personagem, casada, Joana de Cusa, viúva, discípula de Jesus. Olha que interessante. Ela se tornou viúva, depois de cumprir, procurou Jesus como aquele padrão, o modelo ideal. Para o casamento ideal daquilo. Sim, só para a gente não perder essa ideia, porque essa história da Joana de Cusa é extraordinária. Vamos só lembrar o texto. Boa Nova. Ela procura Jesus para narrar os dramas. Ela já cristã. Só que ela queria fazer mais. Ela não podia porque ela tinha os impedimentos naturais do marido, que era um homem da sociedade, político, comerciante. Cusa era o nome dele. Ele era da equipe... Intendente de Antipas. Herodes Antipas. E ela falou assim: Jesus, mas eu queria me envolver mais nas atividades.
Aí Jesus fala assim, mas você já está nas atividades dentro do lar. Ah, mas não, dentro do lar, cumpra a sua tarefa, etc. Porque chegar-se-á um tempo que as portas se abrem. Quando a gente realiza o que a gente tem como meta íntima, tá? Não é meta imposta. À medida em que você vai desenvolvendo, você vai se libertando, você vai resolvendo e outras questões abrem. E assim ela voltou para casa, entendeu e foi trabalhar junto com seu companheiro. Ele desencarnou. E quando ele desencarna, ela assume. Aí sim uma postura de cristã? Não. A postura de cristã dela era lá de trás. Ela vai assumir outras tarefas. Olha que beleza. Então muitas vezes a gente fica muito preso na convenção, no que o outro está fazendo. O povo brinca com a gente, né, Júlio? Pô, mas como é que vocês dão conta? Espiritismo, tarefa todo dia. Deixa eu te falar uma coisa. Não se compare. O outro pode ser um estimulante. Mas não se compare, porque cada um tem a porta aberta para isto e outros têm porta aberta para outras tarefas. Continua. Sim. Nós temos as viúvas. A mulher samaritana, por exemplo, teve 5 maridos, simbolizando aí as buscas que nós fazemos aí, às vezes sem muito critério, sem entender o sentido oculto, as buscas. E o cujo marido atual, naquele encontro da mulher samaritana com Jesus, na fonte de Jacó, ao meio-dia, então ela tinha um atual que ainda não era o marido. Então definem para nós que são elementos sob o comando de alguma força, sob uma cobertura. Então saibamos que todas as nossas ações se desenvolvem mediante influências. Já tratamos disso aqui, a questão 459. Então nós estamos sob um domínio de influências. Isso faz parte do contexto evolutivo, do contato social. Não tem como se fugir dessa questão do contexto, das influências, do contato social, que é para acelerar o processo de evolução, o progresso. O símbolo da mulher chama muito a atenção de todos nós. E é interessante, porque eu confesso para vocês que foi tantas coisas que nós tivemos que fazer aqui que eu nem me detive na leitura anterior. Então a gente vai observando como que os assuntos vão sendo encadeados pela própria condução espiritual. Quando a gente cita Chico, quando agora o texto nos remete a falar de Eva e Maria. Maria é o sentimento da Eva sublimado no tempo, a definir que o nosso sentimento está sendo trabalhado. Se nós viemos aqui filosoficamente discutir o pensamento é eletromagnético, é energia, que o sentimento é que dá o corpo para ele. O sentimento é que, eu gosto muito de repetir uma expressão do espírito Meimei. Ela gosta muito de usar a palavra engrinaldar, como uma noiva, que ela era, né, de Arnaldo. Então o sentimento é que engrinalda o pensamento. Ele que dá qualidade. Olha que interessante. Você pode até estar com um pensamento lógico, mas ele não é revestido por um sentimento bom. Ele não toca. Então costuma o pensamento, o sentimento, ele não se expressar tanto como um pensamento dialético, lógico. Ele não tem poder de convencimento no sentido de mostrar princípio, meio e fim. O sentimento brota e contagia. Entendeu? Mas ele tem uma base que pode estar, que seja coerente com a verdade. Não é assim que a gente vê na prática em reuniões mediúnicas? Nós vamos tratar com espíritos enfermos. São espíritos que estão matriculados em ódios, pode ser por séculos. Aí a gente, na verdade, a reunião mediúnica funciona para um atendimento emergencial.
E em muitos casos, esses espíritos já são atendidos nas casas espíritas durante muito tempo. Até que chega um momento que chegou a hora. Aí ele recebe como se fosse um choque anímico, numa expressão da mediunidade psicofônica, por exemplo. E ali ele tem um certo despertamento. Mas ele vai ser efetivamente trabalhado com um sentimento que costuma vir uma mãe, uma filha do espírito. Ele está renitente, mas ele vai sendo envolvido por ondas vibratórias de muito amor, que estão sendo promovidas por um espírito coordenador da reunião? Não, pela mãe dele. Então os técnicos buscam o Emmanuel. Quantas vezes Emmanuel não deve ter feito isso? Ó, nós vamos atender um espírito tal aqui, ó, renitente, complicado. E nós estamos atendendo também por chegou a hora e também por intervenção das preces da mãe. Busca a mãe. Ó, seu filho vai ser atendido amanhã. Aí um leva a mensagem e ela feliz. Pode ser um espírito muito simples, mas que daquele instante se torna fundamental para a atuação das forças superiores. Você que está querendo falar? Eu gostaria, a Carmen de Tanguá, no Rio de Janeiro, o Júlio explicou essa parte sobre as viúvas, né? Temos as viúvas, a mulher samaritana que teve 5 maridos. Então ela teve dúvida nessa passagem e ela gostaria que o Júlio explicasse melhor. Ela perguntou assim: os 5 maridos representam as buscas? Buscas filosóficas até que se encontre aquela que vai ser definitiva, o casamento. No caso nosso aqui, o casamento com a expressão divina, com a lei divina, que é o entendimento da lei divina que está na nossa intimidade. Nós ainda não compreendemos como ela funciona. Nós estamos trabalhando aqui os conteúdos da doutrina espírita para formar uma mentalidade digna e nobre com o pensamento espírita, que vai nortear a nossa existência. Ou nós vamos promover buscas mais adequadas no campo da experiência humana, norteando esses desejos, esses sentimentos simbolizados aí pela mulher, por um valor filosófico de alta expressão, capaz de nos fazer alcançar a felicidade legítima, que é a busca da felicidade, a busca da paz, a busca da harmonia. Então nós estamos tratando aqui, no fundo, de uma mudança de filosofia de vida, de mentalidade, para sanear a nossa própria intimidade. E saneando a nossa própria intimidade, nós vamos então promover a transformação do mundo exterior a partir da nossa transformação. Então, o símbolo da mulher que teve 5 maridos, tinha um que ainda não era o atual, que era o 6º. Podemos até trabalhar aí a questão do materialismo, das buscas atuais, e o espiritismo aí, os espíritos tentando, porque o espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para promover a humanidade, mas não significa que a humanidade toda vai ser espírita. E a questão 982 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou isso. Mas o espiritismo é uma alavanca para promover um avanço mais acelerado. E para ser literal, o espiritismo é uma alavanca que secunda o progresso. Olha como é importante a gente ler com calma. O que é secundar? É dar suporte. Então Kardec, no livro A Gênese, ele diz assim: tradução da primeira edição, 1ª até a 4ª são iguais, 5ª foi adulterada. Repetindo, Kardec diz assim, que não será o espiritismo que vai mudar o mundo. Kardec é muito claro nisso.
O Espiritismo é uma ferramenta que secunda o processo da transformação da humanidade. Outro dia eu comentei com o Júlio, aliás, não sei se foi o Júlio que me deu essa informação, me desculpe, nós temos que dar crédito às fontes. Vamos ver se Foi o Jorge Hens que me deu essa informação lá de Brasília. Que a obra espírita está sendo transliterada, está sendo traduzida para o mandarim. Para o mandarim. Imaginem a obra espírita na Ásia. Com os japoneses. Né? Imaginem a obra espírita sendo traduzida para o chinês. Vocês já imaginaram o que vai acontecer nesse mundo? Porque eles já têm um grande avanço intelecto disciplinar, trabalham, então... Imaginemos. Agora, vamos pensar o seguinte, o progresso, quando falar em progresso, nós temos que pensar no progresso como um todo. Uhum. Então tem o progresso da ciência, tem o progresso da arte e o progresso da política. O Espiritismo, na verdade, é a síntese do pensamento de um novo mundo. O Espiritismo desenvolve a proposta principal que a humanidade recebeu, que é o Evangelho. Até Kardec disse que Espiritismo e cristianismo se confundem. Então falar em Evangelho e falar de Espiritismo é falar do mesmo assunto, numa linguagem dinamizada. Então, concluindo, isso é muito sério, porque se a gente falasse, se Kardec tivesse escrito que o Espiritismo que ia mudar a humanidade, ele tinha que rasgar tudo que ele fez. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, porque na verdade, gente, nós temos que entender o seguinte: maturidade espiritual, ela é desenvolvida no tempo. Aí se torna matéria de fé. A partir do momento em que você tem certeza. Você tem certeza na imortalidade da alma? O Espiritismo te disse. Você que está aqui espírita. O Espiritismo te explicou. Mas você só aceitou porque você tem maturidade para isso. Porque você já passou na pele, já viveu situações que você lê aquele texto e fala assim, isso tem fundamento. Uhum. É você quem confirma, não é Kardec quem impõe. Não são os espíritos que vão te manietar. Toda vez que eu vou falar essa palavra, eu falo... Não sei se era essa, mas foi que sopraram. Não, mas é essa mesmo. Não é que soprou. Pessoa inteligência mesmo. Ninguém te soprou, não. Eu tô brincando, fazendo nada. Manietar. O que é o manietar? Você não é um boneco. Aliás, a teoria rustanguista, Jesus se torna boneco, né? Um boneco que foi plasmado. Um agênere. Um agênere. Essa é a teoria rustanguista. Pois bem. Simulacro de um homem. Se fosse assim, era pura. Jesus seria mentira. Porque ele traz para nós a humanidade real. Humanidade real. Isso é muito bonito. E agora, nós precisamos só de caminhar para falar dos dentes, viu, gente? Então, voltando. E tinha cabelos como cabelos de mulheres. Até aqui ficou claro? Os cabelos como protetor, cabelo como antena, né? Então, hoje é sábado, vocês podem ir no salão, né? Né, Júlio? Eu e o Júlio não vamos não, ou vamos? Vamos embora. Pode passar um lustramóveis também. Boa de peroba. E os seus dentes? Vamos falar dos dentes? Dentes como a capacidade de mastigar bem, para ingerir e digerir adequadamente. Digerir, dentes, mastigação. Eu me recordei de um
um espírito que foi meu avô nessa última existência, e assisti-lo alimentando era algo inusitado. E ele falava assim: meu filho, a cada garfada, 10 mastigações. Porque aí o alimento já vai chegar prontinho para uma outra etapa. Eu não me esqueço disso. Porque se você usar 10 movimentos a cada garfada, e que precisa de ter tempo para isso, observe que a alimentação ela se dilui na sua boca. Ela se dilui. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Espiritismo, é para a gente poder mastigar, para que a gente possa começar a digeri-la, e a gente precisa de dentes fortes para isso. Dentes fortes. Então temos que cuidar da nossa digestão, a começar pelos dentes. Não é isso, Denise? Você quer falar? O honor tem outras conotações aí que eu não coloquei aí. E vou pontuar. Pode pontuar? Vamos lá, dá tempo. No caso aqui, pode ser também com a conotação de ameaça de agressão pela verbalização complicada. Uhum. Uma outra definição, outra ideia, o rigor na aplicação da lei por parte dos tiranos, por exemplo, tanto encarnados quanto desencarnados, pelo sentimento, agregando o sentimento afastado da misericórdia. Fez, tem que pagar. É o que ele está dizendo. Exatamente. Então, os dentes, no sentido de você usá-lo para fixar um caractere, um ponto de vista. Como nós estamos falando aqui de abismo, de complicações, então é o dente para triturar, para destruir o próximo, para reduzir a pó. Exatamente. Na argumentação, muitas vezes. Então, por isso é que são dentes de leões. Então, a própria imagem do leão nos fala dessa força, do chamado símbolo do rei da selva. O leão é um animal. Então, fala da nossa primitividade, da nossa ancestralidade. Então, o dente aqui é para ruminar, é para definir pontos de vista. Cristalização. Uhum. E as cristalizações são muito poderosas, muito fortes. Nós temos a cristalização do indivíduo e tem da sociedade. A nossa, nós estamos batalhando com ela. Não está fácil, não. Mas a sociedade também está lutando contra as suas próprias fixações. Por isso é que a gente vê, e o estudo do Apocalipse tem nos prodigalizado essa conversa desde os primeiros estudos. Por isso é que nós vamos perceber quantas contradições que existem em sociedade. A contradição é em função de um sistema que foi estabelecido e que há uma resistência para qualquer tipo de mudança. Aí os frutos são teratológicos. Nós vemos por nós mesmos. Como que nós podemos querer que a sociedade seja perfeita, pródiga? Lembra ano passado, da política, que nós falávamos muito sobre isso? Não esperem de políticos do poder público o que é inviável, uma mudança abrupta. O sistema é viciado há séculos, para não dizer milênios. Então todo tipo de mudança precisa de tempo. E elas carregam conflitos ideológicos, políticos, espirituais. O nosso foco também é o mundo espiritual, não é? Quantos espíritos tentam usar dos dentes para impedir as tarefas da luz? Passam muitos. Nós tivemos um grupo de espíritos que se aproximou do trabalho há pouco tempo. E estes se manifestaram dizendo: se preparem, porque nós vamos impedir que vocês continuem
levando a mensagem pela internet. Falaram claramente conosco. Isso é cotidiano, isso é rotineiro. Não tem novidade. Então, quando falam isso para amedrontar, não vão ter resposta de nossa parte, porque nós não temos medo. Exato. Nós trabalhamos com a chancela do alto. Se os espíritos definirem que a partir de hoje não tem mais transmissão, não terá. Mas ameaça para nós não tem problema. Mas circunstancialmente, depois dessa fala, nós passamos aqui uma onda de umas 3 ou 4 semanas tendo problemas repetidos, insistentes. Quando conseguia sanar um problema, daqui a pouco aparecia outro. Porque inclusive a gente lida com tecnologia. E na tecnologia o magnetismo dos médiuns são utilizados para prejudicar. Isso eu estou dizendo por experiência, não só de FEAC, mas de movimento espírita. Na época que a gente trabalhava na União Espírita Mineira, que a gente viajava para fazer as palestras, etc., eu fui daquela época que a gente fazia transparência. Fazia os PowerPoint, aquela coisa. Pô, aquilo era o máximo, né? Aquelas imagens. Meus filhos, meus amigos, era chegar na hora de preparar o material para viajar, começava a dar problema no computador, a impressora acabava a tinta, estragava, perdia transparência, acontecia de tudo. Aí o Honório falava assim: eu sou da época do cuspe-giz, se não tiver, leva um cartaz, improvisa, faz na hora. Aí quando a gente parou de sofrer, né, era os meninos, ele falava: meus meninos, na hora que vocês pararem de sofrer, vocês vão ver que o problema acaba. E não é que foi isso que eu aprendi? Então, estou aqui, começou a ter problema, e eu estou vendo que é problema espiritual também, não tem transmissão, vamos fazer o estudo. Me perdoem os amigos da internet, que eles fiquem em prece e abençoem para que a gente consiga fazer pelo menos aqui. E daqui a pouco resolve, daqui a pouco entra em outra. Vai parar de ter problema? Não, lá na frente vem outro grupo, vem outra situação. Mas quando eles se aproximam para tentar atrapalhar, o que vai acontecer? De duas uma: ou eles vão desistir, ou eles vão ser acolhidos, que é essa a ideia. A ideia é de falar assim: ao invés de se atrapalhar, vem conosco. Vamos somar. Vem somar. Aí daqui a pouco as coisas vão se resolvendo. Por isso, seu Márcio, a gente costuma chegar na casa espírita de um jeito e sair bem melhor. Fala, Denise. Eu só quero trazer uma fala da Síria aqui, da Síria Pires, que eu achei bem bacana. Ela falou: nós também não temos medo, Beto. Caindo a rede ou não, estaremos aqui buscando conhecimento. Caindo a rede, como é que é? Caindo a rede ou não, estaremos aqui buscando conhecimento. Então eu vou na escola do Emmanuel fazer trocadilho. Cair na rede ou não, no nosso caso, caiu na rede é peixe. Então o peixe que cair na rede é esse peixe que nós vamos trabalhar. É esse que nós vamos ter que mastigar e engolir. E vai ser ótimo, vai ser ótimo. Pode ser peixe com espinho, peixe sem espinho, não é? Pode ser traíra, pode ser tubarão. Traíra é o que mais tem. Mas tem uns restaurantes aqui, que lá na região do São Francisco, tem traíra sem espinho. Já é evolução. Continua. Na questão dos dentes, a gente tem também você tem questão do bruxismo, né? A gente mesmo prensando os dentes, destruindo nossos dentes, causando dor no maxilar, porque a gente está num estado emocional que não digere, né, a necessidade. Então o dente aí entra com ingredientes também de sinalização, né? Muito bem, Cláudia. Você pegou o peixe que eu tinha visto passar, mas eu tinha acabado esquecendo. O bruxismo. O bruxismo, ele manifesta exatamente grau de ansiedade, né? E que hoje a tecnologia ajuda, viu, gente? Procurem recursos. Tudo vai se ajustando no tempo e no espaço. Então eram como dentes de leões. Ficou claro esse ponto, gente? Beleza. Então, que nós possamos observar como que a fé é importante para que nós nos fortaleçamos. E agora chegou, graças a Deus, no planejado. Porque ontem, a nossa querida Cláudia, da equipe da FEAC,
ela postou no blog chico-xavier.com, que é o blog mantido pela casa, um texto do Emmanuel intitulado Viver pela Fé. E eu gostaria de pedir que Denise leia para nós, por favor. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, tá bom, gente? No que remonta à fé. Vamos embora. Vamos lá. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, lição 23. Então, Emmanuel nos alerta sobre como interpretar a verdadeira fé, não é? Então, se antes ela estava se nos matriculávamos no contexto do templo, da simbologia sectária, do ritualismo, de práticas, enfim, Paulo de Tarso está apontando para nós a questão da fé como fidelidade. Essa é a grande questão. Sim. Fidelidade. Você está sendo fiel à sua consciência? Você está sendo fiel às propostas divinas ou não? Esse é o diferencial. Então, quando ele diz que os dias são ridentes e tranquilos, nós precisamos ter boa memória e não esquecer a moderação. Está tudo numa boa? Agradeça, mas seja moderado, que isso passa. Ao contrário, os dias são escuros e tristes, confie em Deus, que também passa. Sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Então, se a tempestade chegou, é porque é vontade divina. Olha que interessante. Veio o abandono? Abandono pode acontecer de várias maneiras, não pode? Pode. Abandono. Sentimento de abandono. Estar abandonado. Esse abandono pode ser um sentimento fomentado porque alguém abandonou mesmo deliberadamente, ou um sentimento de abandono porque se sente órfão da vida. Falou da viúva, falou do órfão. O pai jamais abandona. O pai jamais abandona. Eu escutei uma frase de um espírito que foi vinculado a... Nós somos vinculados. E ele um dia disse para mim assim: o grande lance da nossa relação foi o fato de termos nos separado fisicamente.
Se não fosse assim, as coisas não teriam acontecido como aconteceu. E nem sempre isso acontece de uma forma agradável. Pensemos. Porque se chega enfermidade, desengano e ingratidão, ou a morte, né? Eles são todos bons amigos. Tem relação que os espíritos ficam amigos depois que eles se separam. Porque quando juntos, havia campeonato, disputa, guerra íntima, guerra interior. A gente vê na sociedade, em meio a festas, a encontros, por exemplo, casais se atracam publicamente, como se fossem adolescentes que ficam disputando espaço e um promovendo bullying para o outro. As relações nos jovens muitas vezes fomentadas assim, né? Quem que é mais bonito, ou quem conhece mais, aí fica aqueles campeonatos assim, ridículos. Agora, é lamentável quando se estende para dentro das famílias. E casais diante dos filhos, que é pior. A gente fica assim, pô, mas não passa pela cabeça dos indivíduos que eles estão sendo exemplos? Então, que filho que tu está criando? Um companheiro muito querido, muito amigo, me disse assim: meu filho está ficando uma fera que eu sempre pensei, que eu sempre quis. E eu olhei o comportamento do menino ali de 10 anos de idade e falei assim: é a mesma fera do pai, nos seus aspectos negativos. Eu vi uma cena de um indivíduo carregando um filho na saída de um campo de futebol e o filho fazendo um gesto obsceno. E o pai pega a foto, posta e fala assim: olha aqui, eu não imaginei que meu filho ia me dar essa alegria. Quer dizer, o gesto obsceno para o pai é uma coisa edificante, é uma coisa prazerosa. E ele está fomentando isso para o filho. Então nós precisamos de refletir com calma. Não, repito, para julgar os outros, sermos moralistas. Observar para fazer certo. Diferente. Essa semana eu vi uma passagem de Chico Xavier, contada por um companheiro, quando ele foi fazer uma visita no Carandiru, São Paulo. Prisão de segurança máxima, com criminosos de alta periculosidade. E ao adentrar, ele queria abraçar todos. Aí o diretor lá disse: não, você pode abraçar quase todos, aquela turma ali não pode. Eu disse: mas eu quero abraçar todos, todos é todos, são todos. Não pode, mas por que não pode? Porque eles são criminosos. Eu falei assim: mas nós também não somos? Eles foram descobertos, nós não. Quantos crimes que nós cometemos, deliberadamente ou inconscientemente? Ah, se eu não sei, o que eu faço é lei. Ok, entendemos isso à luz do Espiritismo. Mas existem comportamentos que são criminosos, que são adúlteros, que são corrompidos, ou que corrompem, e que exemplificam. Então, queridos amigos, a proposta do Espiritismo é a gente compreender o porquê das enfermidades, conhecê-las, seja para cuidar ou para prevenir. Desengano. Por que nós nos desenganamos? Você acreditou em alguma coisa que era falaciosa. Estou desiludido com fulano. Por quê? Não, porque eu acreditei, eu confiei. O problema será que está lá ou está na sua análise e no seu comportamento? Ah, mas ela é tão boa para mim, agora não é mais. Que bom que ela foi. Se não é mais, é porque as coisas mudaram. Ponto.
página que vai ser virada. Mas é um saudosismo e é uma necessidade de culpar o outro. Morte, desencarnação. A desencarnação é um fenômeno natural. Uma amiga me falou ontem. Pois é. Eu perguntei, cadê seu marido? Quanto tempo? Ah, ele está muito doente. Ele deve ter uns 40 anos. O que foi? Descobrimos um câncer no cérebro. Ele teve que fazer uma cirurgia. Ela começou a me contar a história. E ele está numa situação já há alguns meses. Não, ele até não é nesse sentido, mas perdeu a memória, perdeu umas sequelas complexas. Pai de 2 menininhos. 2 menininhos lá com 9, 6 anos de idade. Aí você fala assim, meu Deus, isso está acontecendo na sua família, no vizinho. É o momento, gente. É um instante de provas. Então, o estudo do Apocalipse aqui, ele tem momentos que ele se torna mais reflexivo no seu sentido de profundidade, porque nós precisamos sair daqui não desiludidos, pelo contrário, compreendendo as desilusões, que pode ser que o evangelho é que está nos causando problema. Também pode. Não pode? Você não é mais como era antigamente, como dizia Renato Russo. Você não é mais. Você não vê mais a vida como você via antes. Então, eu não sofro mais com quem foi embora. Os espíritos que nos antecederam à grande mudança, quando me visitam, e isso acontece sempre que possível, aí vem aquela onda de saudade, aí vai, que bom que você está aqui. Apertei o botão, arquivei e a vida prossegue. Porque se eu for ficar matriculado na saudade, a vida não prossegue. Nem para mim, nem para eles, porque o meu sentimento, além de, quando negativo, né? Porque a saudade faz bem, é bom. Mas quando ela toma outras proporções, se ela começa a me fazer mal, ela vai fazer mal a alguém também. Uhum. Essa é a responsabilidade. Então ser espírita é maravilhoso. E ser espírita, basta você dizer, eu sou espírita. Não precisa de curso, não precisa de medalha, não precisa de academia. E não precisa de você ser admirador, de você eleger santos, seja o Chico, chega o Bezerra. Engraçado, eu sou espírita, mas não tem essas coisas. Eu falei assim, mas que coisa? Não, essas coisas de religião. Eu falei assim, mas isso aí é de cada um. O espiritismo não fala. O espiritismo não enfoca, não dá poder a essa religião toda que os espíritas dão. Olha que interessante. Vamos terminar fazendo uma reflexão. Por que Kardec escreveu o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo? A gente conversava isso ontem, né? Vocês lembram qual que é o capítulo? Coletâneas de preces espíritas. Uhum. Kardec escreveu aquele capítulo para nos dar um curso de como é que chama? Religiosismo. De religiosismo, catecismo. Catecismo. Olha, vocês aprendem a orar. Não foi isso. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula. Não foi isso, não. Ele é um tratado filosófico extraordinário para nos falar sobre escolhas, vibrações, poder do pensamento, da fé. É curso filosófico e científico. E inclusive para dizer que a oração realmente tem um poder extraordinário. E é por causa da oração que nós estamos juntos aqui. Nós não oramos pedindo ajuda? Os Espíritos nos chamaram. Nós não oramos pedindo esclarecimento? Os Espíritos estão semeando esclarecimento. Nós não pedimos para uma vida ser melhor? Os Espíritos estão te dizendo. Olha como que uma relação pode ser uma relação melhor. Olha como é bom a gente conversar fraternalmente, trocar ideia, ninguém sabe mais do que ninguém. Aí você vai percebendo o seguinte, olha como que eu estava me comportando lá na minha família, quando eu saía dando pernada em todo mundo, não deixando o outro falar, só eu tinha razão, que ambiente confuso. Aqui você está observando outras coisas. Aí, Vânia, quando a gente chega no outro ambiente, que a gente está acostumado a soltar os leões, aí vem alguma coisa na intimidade e fala assim, será?
Aí você resolve domar o leão, aí o leão vai ficando quietinho, calma que o leão é manso. Aí alguém vai virar para você, mas você está doente? O que está acontecendo? Ah, já sei, é esse espiritismo, que agora você cismou que é santa, e você está lá numa luta para cuidar do leão. Mas você vai estar fazendo diferente, e esse diferente faz bem. Porque quando você não agride, você não disputa, você só senta e fala assim, pô, que bom estar aqui, isso faz bem para qualquer relação. Inclusive para na hora que tiver que discordar, a gente discorda. Mas discorda com fraternidade. Eu não concordo com você. Mas não significa que você está errado. Eu estou vendo assim. Olha como é que muda. Você está errada. Você está errada? Cada um vê a vida como pode. Que Deus seja louvado. Novamente me equivoquei achando que ia dar para fazer outro versículo, não deu. Não lembramos do para casa de Vânia semana passada. Nem o pessoal do chat. Então ficou no túmulo do esquecimento, não era para ser. Na próxima semana, Júlio, Denise, a nossa bondosa benfeitora, no início nos alertou que na próxima semana haverá um feriado. Ué. O feriado intitulado Semana Santa. Ah, é semana que vem. Ó. A Semana Santa. Todas as nossas semanas são abençoadas, mas no calendário cristão, sexta-feira que vem é o dia da paixão do Cristo. Sábado é o da Aleluia. Domingo, a Páscoa. Não tem umas histórias assim? Segunda é dia 20. Não, aí é outra história. Aí isso me complicou. Não sei. Não sei. Eu sei que nós não teremos reunião na próxima semana, em função do feriado. Certo? E nós estamos com um problema. Nós vamos avisá-los. Eu peço que deixem os telefones com Denise hoje, todos, deixar o telefone aqui, porque pode ser que no dia 29 não teremos reunião também. Eu estarei no Rio de Janeiro, numa jornada espírita, sexta, sábado e domingo. Então, de princípio, 2 semanas sem... 2 semanas sem estudo. Vocês me perdoem, mas assim teremos que trabalhar. Ok? Espero que... mas é dia 28 mesmo. Então está confirmado. Não temos as 2 próximas reuniões. Estaremos de volta em maio. Dia das Mães, Dia das Mulheres, falando tanto delas das hoje, rosas ali, ó. O mês das rosas, tem toda essa história. Então, circunstância faz com que a gente estabeleça os nossos calendários. Me perdoe por ter estendido. Bom final de semana para todos. E eu vou solicitar a ajuda de Vânia para que ela faça a prece final, desejando a todos um excelente final de semana. E além disso, lembrá-los que em maio teremos o lançamento da mais nova biografia de Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Eu vou dar para vocês os detalhes depois. Boa tarde para todos.